Olá pessoal, tudo bem? Cícero Gabriel da Ferreira Filho Associados e hoje eu estou aqui com um convidado super especial, Daniel Fernandes da Twizy. Seja muito bem-vindo, Daniel. Olá Cícero, muito obrigado pelo convite aí para falar com o pessoal. Acho que esse webinar vai ser bem bacana, vamos conseguir falar de um tema bem específico aqui e gerar vários insights aí para o pessoal. Muito bem, hoje a ideia é que a gente fale um pouco da importância da gente olhar para dentro da empresa para encontrar caminhos alternativos para ser mais rentável e mais lucrativo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Daniel, a gente entende que no Brasil, e isso já é uma coisa que é muito colocada, 50% das empresas que estão dentro do Brasil, elas acabam falindo nos primeiros 5 anos, ou seja, metade das empresas que são inauguradas, que elas são abertas no Brasil, em 5 anos metade delas acabam fechando. Quando a gente fala um pouquinho a respeito das empresas de maior porte, 30% delas é que acabam fechando dentro desses 5 anos. Qual que é a importância da gestão econômico-financeira para fazer com que essas empresas tenham um desempenho um pouco melhor, para que elas consigam render mais, ter uma perenidade maior e até mesmo crescer diante de cenários como o que a gente vive nesse momento? Perfeito, Cícero. Como você mesmo comentou, né, acho que até indiferente do porte da empresa, se ela é pequena, média ou grande, acontece que às vezes a gente acaba crescendo de forma descompassada e a gente trata com displicência a parte interna da empresa, né, como você mesmo comentou. Então, a gente não tem muito a parte orçamentária. Quando planeja simplesmente por uma questão burocrática e não acompanha os resultados. Então, a gente enxerga que no período que a gente está, com o mercado competitivo da forma que está, não adianta o empresário, o empreendedor chegar no final do mês e abrir a gaveta para ver se ele tem lucro ou não, né? Ele não pode ter essa displicência com a empresa dele. Então, ele pode utilizar, por exemplo, de ferramentas como você comentou do orçamento empresarial, justamente para conseguir manter um olho nas receitas, nas despesas, nos custos, em cada peça que compõe a empresa dele. E é aquela famosa frase, né? Se você não mede, você não consegue melhorar. Então, a partir do momento que você consegue ter um orçamento empresarial, que você consegue enxergar, olhar para dentro da empresa e começar a mensurar melhor cada peça orçamentária, de custo, de despesa, você consegue entender melhor a sua empresa, você consegue otimizar o que não está funcionando e assim, consequentemente, você consegue ter mais previsibilidade, você consegue trabalhar com margens melhores, você tem um entendimento do seu negócio mesmo, não adianta só reclamar, a gente precisa olhar para dentro e ver o que está no nosso alcance em termos de ferramentas que a gente sabe que funciona, que a gente vê empresas aplicando no dia a dia e trazer isso para a empresa também, né? Fazer funcionar. E a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, né? A grande maioria dos empreendedores, dos empresários, eles acabam empreendendo por uma habilidade técnica que eles têm, né? Então, recentemente eu até vi uma palestra de uma grande rede de restaurantes, né, fundados ali no Paraná, onde um empreendedor ele falava assim, não, eu sempre soube cozinhar, comecei a cozinhar para os amigos, resolvi abrir uma cadeia de restaurantes. Mas qual que é a importância de se ter a skill correta, né, de ter o conhecimento correto, a mentalidade correta no que tange controladoria, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é controladoria, o que são skills de controladoria e por que é importante qualquer tipo de empreendedor, empresário ter esse tipo de skill? Perfeito. Acho que um ponto bem importante é que não só ter a controladoria, mas principalmente a mentalidade da controladoria, né? Então, a mentalidade de você mensurar, de você acompanhar os resultados, como a gente comentou anteriormente. Então, a gente enxerga a controladoria como uma peça totalmente estratégica para a empresa. Né? E o que a gente vê é que a gente até brinca na Twizy que se a gente olhar para uma empresa como um time de futebol, a controladoria é o meio campo. Porque ela precisa não só zelar pelo resultado econômico e financeiro da empresa, então está de olho naquelas peças orçamentárias que eu comentei antes, como ela também faz esse meio campo entre a diretoria, né, e os demais departamentos. Então, conforme a empresa cresce, fica difícil você pegar o planejamento estratégico e desdobrar ele para cada departamento e aqui, cada departamento sabe o que tem que fazer e a coisa acontece, né? E acho que a controladoria tem justamente esse papel, de quando a empresa começa a crescer, quando você começa a não ter mais conhecer os funcionários pelo nome, por exemplo, né? A ter uma controladoria auxilia justamente em você ter a empresa alinhada com os objetivos macro, né? Cada departamento alinhado com o objetivo macro financeiro da empresa. Então, o departamento de marketing ele sabe o que ele precisa fazer, o departamento comercial ele sabe quanto que ele precisa vender, e quando a gente junta essas peças todas, a controladoria consegue dar a previsibilidade de resultado, né? Consegue otimizar ali algumas peças dentro da empresa.
Falando a respeito de previsibilidade, né? É importante essa palavra que você comentou, né, Daniel? Porque o Brasil é um mercado um tanto feroz, né? Sim. O pessoal até brinca, o empresariado brasileiro brinca, que fazer dinheiro nos Estados Unidos é fácil, você vai empreender lá, as regras são mais simples e tal. Qual que é a importância da gente compor um orçamento consistente? Orçamento é realmente um exercício de futurologia? Ou... Eu já vi empresas assim de mais de 400 funcionários, 500 funcionários, faturando aí acima dos seus 60 milhões, fazendo orçamento de um mês para o outro, né? Brincando de orçamento trimestral, não faz orçamento anual, porque achava que era uma questão de futurologia. Como é que o orçamento se encaixa? É realmente futurologia ou como é que funciona? Não, acho que longe disso. A gente até comenta, né, que a certeza que você tem quando vai fazer um orçamento é que você vai errar, né? Seja para mais, seja para menos. Uhum. Mas, indiferente disso, é o primeiro passo que você precisa dar para justamente começar a conhecer a sua empresa, né? Sair do achismo. Uhum. Então, você não pode lidar, eu acho que eu vou faturar tanto, eu acho que eu tenho tanto de custo. Então, o orçamento, ele é, como o próprio nome diz, ele é um exercício orçamentário, né? Uhum. Então, a cada ano você faz, você pode não atingir as metas, pode ficar aquém ou pode passar as metas, mas o importante é que você vai cada ano aprendendo, você vai iterando sobre o orçamento, né? Você tem diversas metodologias também para trabalhar em cima do orçamento, então orçamento contínuo, orçamento base zero, que se aplica ali a cada fase de maturidade da empresa, também a necessidade específica, né? Mas o importante é você começar, e a gente fala que uma das formas de você tirar um pouco desse lado esotérico do orçamento é justamente você trazer os departamentos junto, né? Uhum. Então você pode sim começar lá com um orçamento mais top-down, então a diretoria lá coloca as premissas e faz com que a controladoria repasse as premissas para cada departamento, mas a gente vê como ideal quando você quer tirar esse fator mais variável, né, de não ter ser mais esotérico mesmo. Traz os departamentos, né? Traz o gestor de marketing, traz o gestor comercial, porque eles que estão no dia a dia e eles que conseguem mensurar o que eles vão ter de custo, quanto que de receita vai entrar para a empresa. Então, como eu comentei antes, o orçamento ele tem essa peça fundamental de alinhamento da empresa, né? Então, é claro, é natural a gente começar top-down, começar com poucas pessoas participando desse processo, mas a gente vê, principalmente em alguns clientes da Twizy, assim, que a gente consegue implantar o orçamento colaborativo, que daí sim a gente consegue cada vez mais eliminar o esoterismo, assim, né? A gente vai para a parte mais exata mesmo. Então, cada departamento ele consegue informar ali o que ele vai ter de gasto, o que ele vai ter de receita, e assim você tem uma acuracidade muito maior, né, a cada ano no teu orçamento. E se a gente fosse falar assim, a gente falou que a área de controladoria, uma metáfora muito bem colocada, que é o camisa 10 que distribui a bola, tanto da defesa como para o ataque, isso é fantástico, adorei a analogia e vou usar essa analogia. Muito bom. Eu queria entender um pouquinho assim, quais são as ferramentas principais, né? Se a gente fosse falar ali, a gente falou das skills de controladoria, mas quais são as ferramentas principais, os talentos principais ali, o que ele tem que usar, o que a área de controladoria, seja um controller ou uma empresa de médio porte, ali, um gerente administrativo financeiro, quais são as ferramentas que ele tem que utilizar para conseguir distribuir bem o jogo ali e fazer esse papel de camisa 10? Perfeito. Acho que eu vou separar um pouco também por estágio, tá? O que a gente vê acontecendo na prática, assim. Primeiro, a empresa tem uma preocupação muito forte com a gestão financeira mesmo. Então, tem o controle do caixa. E muitas vezes a controladoria assume esse papel de auxiliar ali a estruturar a gestão financeira e ter um caixa, ter uma certa previsibilidade de caixa. Mas o que acontece muitas vezes é que ela também esquece uma ferramenta de extrema importância, que é o demonstrativo de resultado. Então, a gente está bastante acostumado assim, a ver empresas que se preocupam com caixa, mas não se preocupam com o resultado. Deixa isso para um segundo momento, né? Então, acho que são duas ferramentas importantíssimas e complementares. Você não pode olhar só para o caixa, né, esquecer do resultado, e também, em contrapartida, não pode olhar para o resultado e chegar no final do mês não ter caixa para pagar a operação. Então, são duas ferramentas extremamente complementares, e depois tem uma série de indicadores, né, que você pode tirar do demonstrativo de resultado. Depois tem o balanço patrimonial, que também é uma ferramenta importante, mas eu vejo como início ter um fluxo de caixa bem conciso, partir com um demonstrativo de resultado, começar a acompanhar indicadores de dentro do demonstrativo de resultado e depois partir, por exemplo, com um balanço patrimonial. Legal. Então, níveis de maturidade aí. Nível de maturidade. E às vezes a gente vê muita coisa descompassada. O cara ele quer ter balanço patrimonial, mas ele não tem nem o caixa ainda estruturado, daí fica difícil, né? Entendi. Muito bom.
E quando a gente fala de consistência dos números, né, é muito comum, a gente recentemente até fez um webinar falando de controladoria de alta performance, o CAP, e várias pessoas comentando a respeito da dificuldade de se garimpar os números ou da consistência do número, não ter aquela certeza de que se aquele número é realmente aquilo. Qual que é importante você ter uma ferramenta concisa que consiga centralizar as informações e elas sejam confiáveis? Qual que é essa importância aí? Vamos falar um pouco sobre isso. Claro, vamos lá. Primeiro passo é a gente fazer, né, Cícero? Então a gente comentou, muita empresa nem orçamento empresarial tem. Perfeito. Então o primeiro passo é fazer, é sair desse achismo, é partir para ter uma gestão mais data-driven, né? Você começar a olhar para os números. Começou a olhar para os números, acho que a ferramenta ela vai te dar apoio. Você tem que ter metodologia, tem que começar a fazer. Então, se você vai começar com Excel, por exemplo, muitas vezes o Excel ele atende muito bem a empresa até certo ponto. Mas o que acontece? Passa-se um exercício, 2 exercícios, a empresa tem um RP, precisa tirar o realizado do RP para trazer para o planejamento. Isso normalmente não está na mesma base, as informações do RP não são tão consistentes. Então, o que a gente vê acontecendo com frequência? Assim? A controladoria, ela esquece do próprio papel. Né? Então, às vezes você tem um time de 1 ou de 4 pessoas da controladoria que o processo evoluiu, ficou em planilhas e eles passam, às vezes, dias, meses consolidando e dando manutenção em planilha. Então, o que acontece? O problema não é a planilha, o problema é o tempo que ele está deixando, por exemplo, de analisar, de gerar insight para a diretoria, de trazer o que a gente fala da importância da controladoria estratégica, né? Claro. De alto desempenho, como você citou até no webinar há pouco tempo atrás, né? Então, o maior problema que eu vejo da ferramenta, ela traz basicamente ganho de tempo e de segurança das informações. Né? Mas por trás disso, da controladoria não perder o seu papel. Ela não ficar na operação, ela não se perder durante o mês, mais tempo mantendo essas planilhas do que analisando e gerando insight para a empresa. Né? Então, esse é o ponto principal. Assim. Excelente, excelente. A gente costuma até brincar, né, que I mais A igual a R. Né? Então, informação mais ação igual a resultado. Você pode ter... Se você passar muito tempo para gerar informação, ou às vezes não gerar uma informação consistente, a ação que você vai tomar talvez ela não seja tão orientada ao resultado que você precisa, ao resultado que você quer. E o contrário também é verdadeiro, não adianta tomar uma ação com uma informação que não é consistente. Então é importante ter essas informações bem consolidadas, mas de uma forma rápida, né, sem tanta burocracia. A gente até tem um case, Cícero, aqui em Joinville, de uma operadora de plano de saúde, que eles tinham um processo orçamentário muito, muito bom, mas o que acontecia? Eles tinham uma revisão trimestral, então era um processo bem maduro. Mas a revisão trimestral deles, eles demoravam 3 meses para consolidar a informação. Meu Deus. Então, quando eles chegavam na revisão, eu não tinha mais o que revisar, estava na hora de revisar outra vez já, entendeu? Entendi. Então isso perdia muita velocidade, amarrava o crescimento deles. Claro. Então, a partir do momento que eles conseguiram, eles implantaram a matriz lá, foi um projeto muito bacana, tem até um case no nosso site, eles conseguiram diminuir esse tempo de 3 meses para 1 manhã. Olha só. Então o que acontece? Agora eles conseguem inclusive analisar as metas do comercial dentro do planejamento de receitas. Eles veem, o comercial está com uma certa folga aqui atingindo as metas. Eles conseguem, a controladoria consegue ir lá e ativamente auxiliar, aumentando a meta do comercial e sugerindo essas informações para a diretoria. Que legal. Então olha o papel estratégico ali de uma controladoria de alto desempenho, com ferramenta, fazendo o que é o papel dela, né? Ser estratégico, ser meio de campo. Excelente, essa é a ideia, né? Focando nessa questão voltada à controladoria, por isso que o nosso logo é um farol, né? E é exatamente esse o papel da controladoria, ela tem que apontar caminho, não ficar operacionalizando, brincando ali de joga para um lado, importa, copia, cola. O papel é exatamente dizer por onde a gente vai caminhar para ter mais resultado. Para a gente fechar, Daniel, agora eu gostaria que você citasse assim 2 indicadores que qualquer controller de uma empresa até de menor porte, aí, que de repente gerente administrativo financeiro faz o papel da controladoria, 2 indicadores assim que não pode sair do terço ali, que ele tem que rezar, né, frequentemente, tem que olhar, tem que atuar e tem que dar caminhos aí para a diretoria. Se citasse 2 a 3 indicadores aí que ele não pode deixar de acompanhar. Vou citar 2 que eu acho que são fundamentais assim, para qualquer empresa, em qualquer estágio, qualquer tamanho. O primeiro é o EBITDA. Para a gente olhar para a operação, a gente conseguir entender o quanto a nossa operação ela é eficiente e eficaz. Né? Então, entender, por exemplo, se a operação é boa e eu estou com alguma influência externa, como alguma dívida me atrapalhando, né? Mas eu consigo enxergar a operação mesmo sem influência de dívida, sem influência de receita financeira e de despesa financeira.
Então acho que o EBITDA é um dos indicadores fundamentais, tanto que ele é utilizado para analisar a performance de empresas há anos. Né? Sim, fazer valuation. Fazer valuation, exatamente. E acho que o outro indicador é justamente quando você olha para o seu EBITDA e às vezes ele não está tão bom, você coloca uma lupa nele, é chegar na margem de contribuição. Perfeito. E por que eu identifico a margem como um indicador fundamental? Porque às vezes você tem uma empresa com uma operação boa e por conta de você não ter um orçamento, não ter uma controladoria que está analisando esses números, você está vendendo, por exemplo, algum produto com margem de contribuição negativa. E a gente vê isso acontecendo. A gente vê isso acontecendo em empresas grandes, inclusive. Então o cara está lá, ele está faturando, mas ele está com uma margem negativa, então quer dizer, quanto mais ele fatura, mais ele tem prejuízo. Né? Uma notinha de R$2 em cima de cada produto. Exatamente. E aí, por um ajuste fino, por conta de um ajuste fino que ele não está mensurando, então ele não consegue melhorar, como a gente já comentou anteriormente, ele deixa ali de ter uma operação ainda mais saudável. Claro. Então eu acho que o EBITDA como um farol da empresa e colocando uma lupa nele para entender melhor, dá uma olhada na margem por produto, né? Então essa também é uma parte importante. Às vezes a empresa começa a projetar e ela tem vamos dizer assim, o mau hábito de projetar a receita com menos esmero que ela projeta as despesas, né? Então ela tem um detalhamento gigante de despesas e quando chega na projeção de receita ela tem lá venda direta e venda... uma linha zona. Exatamente. E daí não adianta para nada, né? A gente não consegue tomar decisão nenhuma em cima daquilo. Claro. Então é por isso que é importante ter a projeção de receita por produto, por canal, e daí você consegue ver a margem de contribuição desses produtos e atuar ali. Às vezes é um produto que em determinada região, em determinado canal seu não está performando bem. Né? Então ajustes finos ali você consegue melhorar e muito a sua operação. Né? Muito bom. Então, Daniel, gostaria de te agradecer muito aí por vir aí nos auxiliar nesse vídeo. Gostamos muito aí do bate-papo, agradecer a tua presença. Pessoal, se você curtiu, gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com quem você acha que pode ser útil. A gente deixa aqui um abraço, Daniel, se tem mais alguma coisa para comentar. Não, Cícero, foi extremamente válido aqui, acho que o nosso bate-papo. Espero ter gerado alguns insights aí. De novo, né, pessoal? Começa simples, mas dá o primeiro passo. Acho que esse é um ponto bem importante daqui. E depois você vai aí com esmero, com o passar do tempo, os exercícios, você vai melhorando cada vez mais a gestão da empresa. Então, olha para dentro, não adianta só olhar para fora, foca no locus interno, o que está sobre a tua responsabilidade, né? E usa essas dicas que a gente deu aqui para melhorar ainda mais a operação. E Cícero, muito obrigado aí pelo convite para falar com o teu público aí. Pessoal, então é isso. Não somos nós que estamos dizendo, então lembrem do iceberg de gestão, olhem para dentro, não olhem só para fora, olhem para dentro, vejam o que pode ser melhorado internamente. Eu lhe desejo muito sucesso, deixo um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.